Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, podemos fazer vida política seguindo pela via do lamento ou olhando de frente os problemas que temos de resolver. As questões do interior, do desenvolvimento de 2/3 do nosso território, foram ficando longe das principais decisões, confirmam um país deslaçado a caminho da desertificação e do despovoamento. A pergunta que se coloca é muito simples. Os muitos investimentos em rodovia, em equipamentos educativos, em oferta para a terceira idade ou em qualidade urbana, foram suficientes para segurar as pessoas nesse tal país dos territórios deprimidos? A resposta não carece de confirmação científica, ela sentida intuitivamente. Não, não foram. O que fará com que este regresso à ocupação, com que se regresse à ocupação humana do território? A resposta exige cuidados e deve ser olhada sem demagogia. Há quem diga que só a cidade liberta, e no global de hoje a leitura sobre a cidade é realmente difusa. O que se passa nos territórios deprimidos do nosso país é a sensação de terem passado a ser jardim, mas não de fazerem futuro. Entre Bragança e Faro, só um concelho tem perto de 100 mil habitantes, Viseu. Ora, se considerarmos que um território só consegue ser equilibrado se contemplar âncoras de desenvolvimento, e essas âncoras são urbes que comportam acima de 75 mil habitantes, disponham de uma diversidade de atividades e respostas, compreendam a fixação de elites e a existência da oferta de emprego diversificada, nenhum dos outros concelhos do interior parece poder garantir o futuro. Este é o cenário e este é o desafio. Ninguém nos perdoará se nesta década em que entramos não fizermos tudo para que Portugal volte a ser um país equilibrado, agora já não equilibrado populacionalmente, mas pobre, mas equilibrado e com oportunidades para todos, onde quer que se encontrem. Senhor Presidente, o quadro incerto em que vivemos carece de política e de políticos que a saibam implementar. A coisa pior que poderíamos fazer era construir políticas para o interior com a cabeça feita de centralismo, a mente pejada de ideias feitas de um certo neocolonialismo e uma espécie de novas campanhas de alfabetização. Seria dramático esse caminho. Só há políticas que possam ter sucesso, a prazo, se elas forem agarradas ao poder criador e crítico das regiões. E esse é o maior engulho de todos os que enfrentamos. O tempo que vivemos não recomenda que se avance ainda com o novo processo de regionalização. E os próximos tempos devem questionar-nos sobre o tipo de descentralização que queremos fazer, olhando os territórios tão díspares e com dimensões tão opostas. Mas não poderemos deixar de apostar na proposta política do Governo de inaugurar um novo processo de afirmação regional a partir das comissões de coordenação regional. A eleição pelos autarcas não é em si o ovo de Colombo, mas pode ser a nova etapa de um poder mais próximo, mais justo e mais capaz. Também não podemos menosprezar a proximidade do Governo aos territórios. A existência de claras agendas sectoriais, como as que se perspectivam nos próximos dias no Nordeste transmontano, é absolutamente essencial. Estamos em presença de uma leitura única sobre o país, uma governação retirada dos processos castradores dos centros de decisão. Todos repararam na mudança de postura governativa. Em todos os concelhos tem de haver serviços essenciais, tribunais, conservatórias, serviços de finanças, escolas da rede nacional, serviços de saúde de proximidade, serviços de apoio social locais, extensão agrária e de apoio animal, serviços postais garantidos pela concessionária com qualidade e serviços financeiros garantidos pelo Banco Público. Tudo isto tem que ser garantido e vai ao arrepio das decisões de governos anteriores, onde o critério foi sempre o critério económico. O país fica a dever ao atual governo esta relevante inversão de prioridades a que estamos a assistir.
Mas há ainda um outro e novo caminho. Os 4 Ds que o Governo assumiu, demografia, desigualdades, descarbonização e digitalização, assentam como uma luva nos desafios que se colocam ao país que queremos salvar. Já falei da necessidade de fazer um estudo para que possamos construir cidades com mais de 65 mil habitantes no espaço de 15 anos. Para além de Viseu, essa já é uma grande cidade. Já falei da necessidade de se criarem empresas e empregos de elevada exigência técnica e científica, porque só assim se reduzem as desigualdades mais gritantes. E falo agora do imenso potencial agrário e florestal para os mercados CO2 e dos recursos energéticos do interior, que não podem resultar numa perspectiva mineira, como aconteceu no Estado Novo. E há ainda uma outra obrigação que aqui deve ser assumida. O país interior terá de passar com urgência do 3G para o 5G, condição determinante para a competitividade. Senhor Presidente, há decisões relevantíssimas que importa sempre assinalar. A terceira e mais significativa redução das portagens das autoestradas do interior, hoje anunciada, é uma medida determinante, essencial para o desenvolvimento do país e que deve ser saudada aqui. Ela mostra que há um caminho. O Governo soube interpretar o sentir dos que temam em não rumar às grandes cidades. Portugal pode continuar a garantir-se melhor, mais equilibrado e mais justo, seguindo este caminho. Disse. Enquanto o Sr. Deputado Ascenso Simões regressa ao seu lugar, estamos a verificar quais são os pedidos de esclarecimento. Temos para já 4 pedidos. Temos 4 pedidos de esclarecimento, o Sr. Deputado vai responder em conjunto. Portanto, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva para pedir esclarecimentos. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Ascenso Simões. Ao longo de décadas, as políticas têm sido contrárias às reais necessidades do interior, evocando os déficits, tratados orçamentais e pactos de estabilidade, entre outros argumentos de cariz meramente economicista. O desinvestimento em infraestruturas e equipamentos, o encerramento de serviços públicos como escolas, centros de saúde, zonas agrárias, postos de forças de segurança, estações do CTT, tribunais, a falta de apoio à agricultura, em particular à agricultura familiar e tantos outros serviços associados à reduzida ou inexistente oferta de transporte público coletivo e à aplicação de portagens nas ex-scouts, têm servido para empurrar as pessoas para os grandes centros urbanos, em particular para o litoral. A questão central é esta, Sr. Deputado. Quantos serviços públicos vão abrir? A presença de pessoas no mundo rural e as suas atividades são o garante da gestão deste território e de prevenção de incêndios, que têm assolado o nosso país em resultado das alterações climáticas associadas ao desordenamento e abandono do território, bem como às crescentes e extensas áreas de monocultura de eucalipto ligado aos interesses das celuloses. Continuamos a não ver investimentos nos serviços públicos e apoios a micro e pequenas empresas, à agricultura familiar. O interior não tem sido visto como um espaço de valorização, mas sobretudo um espaço de exploração e de dilapidação, como foi o caso da construção de barragens em benefício das empresas elétricas ou agora com a grande pressão para a mineração do interior, para explorar nomeadamente o lítio, ficando os impactos negativos económicos, sociais e ambientais para as populações locais, mesmo que estas populações se oponham a estes projetos. O Governo faz bandeira com alguns apoios para quem for trabalhar para o interior. Embora importantes estes incentivos, não podem escamotear o cerne da questão, que passa por garantir indubitavelmente as condições dignas para quem sempre viveu no interior e tem contribuído para a sua dinâmica e para a sua manutenção e valorização. Por isso, Sr. Deputado, deixo-lhe mais questões. Que medidas o Governo irá implementar a curto e médio prazo para a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar? Em segundo lugar, é essencial aumentar e melhorar a oferta de transportes públicos coletivos no interior. A oferta é essa diminuta e quase inexistente. Que medidas vão ser implementadas para aumentar a oferta de transporte público no interior do país? E já agora, Sr. Deputado, que falou sobre... Queira concluir, Sr. Deputado. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Já agora que falou de Viseu, quando é que vamos ver o Hospital de Viseu em condições para estas pessoas que lá vivem? Disse.
Os pedidos de esclarecimento, entretanto, passaram a 5. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Maria Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é sem dúvida um Partido Socialista que desistiu da regionalização que hoje nos traz aqui este conjunto de medidas, um tanto ou quanto avulso, próprio de quem não entende a regionalização como uma possibilidade de fazer as correções que todos temos conhecimento e são reconhecidas na totalidade. E aparece-nos com duas questões que me convém aqui registar como dado, que é, primeiro, o valor simbólico de se fazer um Conselho de Ministros em Bragança como se isso por si só fosse importante, que não é, se não for acompanhado de devidas medidas. E essas medidas têm que assentar de uma forma articulada. Não é dizer-nos que se faz uma redução das tarifas das portagens nas autoestradas, ou nas SCUT, melhor dizendo. É, sem dúvida alguma, caminhar cada vez mais para a redução na totalidade dessas mesmas portagens, porque é isso que devia ser defendido e é isso que o Partido Socialista devia comprometer. Por outro lado, é um conjunto de medidas que já faziam parte do Programa de Valorização do Interior que até hoje nunca foram implementadas. Eu pergunto ao Sr. Deputado Ascenso Simões se acha ou não que é tempo de restituir serviços. Fazer com que um conjunto de serviços, 6.500 serviços públicos no decorrer deste século foram retirados a estas populações, desde as escolas, centros de saúde, balcões de caixa geral de depósito e coisas do género, serviços públicos, se é ou não intenção do Partido Socialista restituir e repor estes serviços. Até porque nós, Bloco de Esquerda, apresentamos aqui um programa de reabertura de serviços públicos e que foi chumbado pelo Partido Socialista, que na realidade, na semana passada, que servia de alavanca para a recuperação de muito do que é os motivos e os estímulos para criar condições de volta de muitas das pessoas a estes territórios. E, por outro lado, outro projeto que nós aqui apresentamos, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Interior, que foi chumbado pelo Partido Socialista. Um projeto que tem a ver não com medidas avulsas, não com medidas circunstanciais, mas com um plano integrado que ponha em questão aquilo que é necessário fazer-se para recuperar todos estes espaços. Por um lado, recuperar, mas por outro lado, inovar e criar e ter medidas que concretamente vão responder àquilo que são as necessidades. Por exemplo, qual é o papel das cidades médias como forma intermédia e intermediária entre as grandes e os grandes centros e os pequenos e os centros de baixa densidade? Qual é, por exemplo, o papel que se pode adquirir em muitas destas cidades e em muitas destas localidades, por exemplo, para participarem ativamente naquilo que é um desidrato lógico e evidente, que é o da descarbonização, da necessidade de criar uma transição. Está ou não o Partido Socialista na disposição de criar uma transição, por um lado, energética e, por outro lado, agroflorestal, capaz de responder à necessidade de criação de um novo paradigma, que é importante que estes territórios contribuam e que tenham condições para se viver de uma forma mais digna. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Ascenso Simões. Perante a declaração política que aqui nos produziu, mais uma vez confirma-se aquilo que o PCP há muito identifica. O PS e o seu governo, à semelhança de décadas de política de direita, continuam no caminho de políticas avulso para o interior. Aquilo que o interior e o mundo rural precisam, mais do que medidas avulsas e isoladas, como aqui nos falou, é de uma estratégia que aponte para o desenvolvimento dos setores produtivos. Precisa de serviços públicos de qualidade, de transportes e acessibilidades em condições, de emprego e direitos para fixar a população e permitir o desenvolvimento equilibrado dos territórios. E não tem sido pela falta de propostas e que verdadeiramente respondam às necessidades do interior que não temos ido lá. Da nossa parte, do PCP, temos feito o nosso trabalho. Dentre inúmeras propostas, dou-lhe só como exemplo a concretização da regionalização, o apoio às micro, pequenas e médias empresas, o apoio à agricultura familiar, ou o investimento nos serviços públicos, que são um instrumento fundamental de concretização de direitos sociais, sem o qual não é possível desenvolver o país. Tudo medidas que, a terem sido aprovadas, criariam condições de desenvolvimento efetivo das regiões mais desfavorecidas. E só não foram aprovadas porque o PS não quis, porque dispunha e dispõe de condições políticas e económicas para tal. Veio aqui falar de um processo de descentralização assente nas CCDRs. Ao longo de décadas temos ouvido falar que as CCDRs são um passo para a regionalização. O que na verdade elas são é um obstáculo à efetiva regionalização. E quando a semana passada o PS teve a oportunidade de aprovar a verdadeira política de desenvolvimento equilibrado do território, como é a criação das regiões administrativas, veja-se lá, o PS votou contra. E no que respeita às micro, pequenas e médias empresas, que representam a maioria do tecido empresarial do interior, o que reclamam é que se baixem os custos de fatores de produção, desde logo com a energia.
veja lá, Sr. Deputado, perante a proposta do PCP de reduzir o IVA da energia para 6% e que traria baixa efetiva dos preços da eletricidade com melhorias na qualidade de vida das populações e também vantagens para a tesouraria das empresas, veja lá como é que se posicionou o PS, votou contra. É caso para dizer que mais quer parecer o PS do que ser efetivamente defensor da coesão territorial. Pergunto, Sr. Deputado Ascencio Simões, como é que justifica que quando o PCP apresenta propostas e medidas verdadeiramente promotoras da coesão territorial, o PS vota contra? Termino, Sr. Presidente, perguntando ainda, como é que quer promover o desenvolvimento do interior sem medidas e apoios, sem serviços e investimentos públicos que faltam há tantos anos? Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado Ascencio Simões, o nível de assimetrias regionais que Portugal apresenta não é próprio de um país desenvolvido e grande beneficiário dos fundos de coesão da União Europeia e um dos maiores insucessos da nossa democracia. Nesta, como em outras matérias, assistimos à criação pelo Governo de uma multiplicidade de programas de valorização do interior, com medidas avulsas e genéricas, com soluções insuficientes, que não têm invertido o fosso entre litoral e interior. O Governo do Partido Socialista criou em 5 anos uma unidade de missão, convertida em Secretaria de Estado e agora em Ministério. A acreditar nas boas intenções do Governo, diríamos, agora é que vai ser. Não fosse o lastro do poucochinho que caracteriza a ação do Governo nesta matéria. Em matéria de coesão territorial, este Governo tem sido pouco coerente, pois afirmam ter o interior como prioridade, mas fazem o contrário ao chumbar todas as propostas apresentadas pelo PSD, propostas essas que promoviam a coesão e a valorização dos territórios do interior. Ficou claro, na intervenção do Sr. Deputado Ascencio Simões, que para o PS e para o Governo o balanço é sempre cor-de-rosa. Agora, com umas migalhas de alterações, de intenções de alterações das portagens. Mas a sua intervenção foi sobretudo de passado e de intenções novamente. Por isso, o nosso balanço é um balanço negativo, porque o interior viu acentuar-se o seu despovoamento e adiado o seu desenvolvimento. Sr. Deputado, vejamos algumas das propostas que os senhores apresentaram ao longo destes 5 anos e que estão sucessivamente adiadas. Quantos serviços públicos foram transferidos para o interior? Quantos arquivos do Estado foram transferidos para o interior? Quantos trabalhadores do setor público beneficiaram do suplemento remuneratório por terem mudado o seu local de trabalho para o interior? Quantas operações prioritárias de desenvolvimento foram implementadas nos últimos 2 anos? Quantos novos centros de competências TIC abriram no interior nos últimos 2 anos? Eu posso dizer, a resposta é nenhum. Em que município do interior foi criado o prometido Centro de Gestão de Informação e Ciência de Dados para o interior para apoiar as empresas? São estas as questões. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Ascencio Simões e, de facto, a necessidade de ocupação e ocupação humana do território preocupa-nos a todos e o Sr. Deputado falou com muita pertinência sobre o assunto. Perdoar-me-á se lhe disser que, quando passou à fase de fazer publicidade ao Governo, é que já falou com menos pertinência. E, nesse sentido, eu gostava que me esclarecesse algumas dúvidas. A primeira é sobre descentralização e o intuito do PS de a fazer através das CCDRs, ou da eleição indireta das CCDRs, da eleição por autarcas. Eu gostava de saber se a anterior prioridade, que era fazer a descentralização através da transferência de competências para os municípios, se vai ficar tudo em águas de bacalhau ou se estão disponíveis para corrigirem o caminho, porque há muitas autarquias, inclusivamente grandes autarquias do PS, que continuam sem aceitar as competências e sem aceitarem por uma razão, como é óbvio, e se aquilo que pretendem com a eleição indireta das CCDRs é caminhar para um modelo de regionalização. Porque aí, Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer, eu ainda não percebi o que quer o PS, porque o PS, por um lado, quer a regionalização, por outro lado, não quer a regionalização. Por um lado, quer a descentralização, por outro lado, já quer apostar neste modelo estranho de eleição indireta das CCDRs. A única coisa que eu percebo é que o PS quer tudo menos um referendo à regionalização. E a única coisa que tenho para lhe dizer dessa matéria é que se querem avançar para a regionalização, seja às claras, seja encapotada, só com referendo, e é isso que terão que fazer.
E depois gostava também de lhe perguntar, um bocadinho longe dos anúncios, se tem alguma informação que nos possa dar sobre o Plano Nacional de Coesão Territorial e o Plano de Valorização do Interior, porque variadíssimas das medidas que lá estão previstas não estão ainda implantadas na vida concreta das pessoas, se não seria boa ideia pô-las primeiro em prática e depois vir anunciar novos planos. Também gostava de saber, em relação à reabertura de serviços públicos, se nos pode explicar porque é que os tribunais reabertos têm menos de um julgamento cível por mês e se esta medida não será mais para inglês ver do que propriamente para português viver. E depois, por último, ouvi muito falar de serviços públicos. Eu gostava de dizer, Sr. Deputado, só há uma chave para o desenvolvimento dos territórios, sejam do litoral, sejam do interior. É iniciativa privada. Eu gostava de lhe perguntar se a criação de novos impostos, como por exemplo o imposto sobre a celulose e sobre a exploração florestal, não irão no sentido inverso àquilo que o interior realmente precisa para que as pessoas que lá trabalham e que lá produzem possam viver de acordo com aquilo que trabalham e produzem. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ascenso Simões para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, agradecer as questões que foram apresentadas. Quero agradecer, em primeiro lugar, as questões que foram indicadas e as intervenções que foram feitas. Talvez o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao pedir-me para fazer esta intervenção, tivesse em mente que as questões do interior devem mais unir-nos do que nos separar. E acho que este Parlamento deve olhá-las com cuidado, sem demagogia política. Nós podemos ter muitas divergências, e temos com certeza, mas a situação é mesmo grave. E para uma situação grave, de emergência, nós devemos encontrar soluções que impliquem quase todos os partidos, ou todos os partidos políticos, se for possível. A primeira coisa relevante é que nós estamos num processo de centralização. E esse processo de centralização não pode parar. Ou seja, nós acreditamos, como acreditamos sempre, desde a Lei 79/77, nas autarquias locais e desde a Lei 1/79, a primeira Lei das Agências Locais, nas autarquias locais. Foi com o Partido Socialista em 1976-79, em 84, em 97 e 98, que se fez a grande transformação do poder local democrático e também será com o Partido Socialista que se vai fazer o grande processo de desenvolvimento de transferência das competências para as autarquias. A questão que a Sra. Deputada Cecília Meireles põe dos tribunais e só poder haver um processo nos tribunais leva-me a pensar que a Sra. Deputada Cecília Meireles quer extinguir as conservatórias só nascer uma pessoa num concelho. Só nascer uma pessoa, como estamos próximo de acontecer, por exemplo, em Vinhais ou em Vimioso, nós também vamos encerrar as conservatórias. Exatamente porque só nasce uma pessoa nesses mesmos concelhos. Sra. Deputada, o princípio não está em encerrar. O princípio está em manter nos 308 municípios aquilo que são as condições e os serviços centrais, os serviços públicos centrais, para que continuem a ser municípios. Aquilo que o Governo que a senhora apoiou e que o Sr. Deputado Jorge Mendes também apoiou, apesar de ser Presidente de Câmara nessa altura, fez, foi iniciar o processo de extinção sem critério de serviços. Aquilo que nós estamos a fazer como primeira medida é não há extinção de serviços e há recolocação de serviços no interior do país. E penso que estas questões devem receber o apoio do PSD e do CDS. Agora, sobre migalhas de portagens, o Sr. Deputado Jorge Mendes veio aqui e diz: isso são umas migalhas. Bem, uma pessoa que vem de Chaves para Vila Real e que pagava 248 euros passa a pagar 198. Bem, se o Sr. Deputado acha isto uma migalha, então eu aceito de bom grado que o senhor me dê tantas migalhas quanto os habitantes do meu distrito. Mas se o senhor deputado acha que um classe 4 na Via do Infante que pagava por mês 1.332 euros e agora passa a pagar 733, vai poupar 599 euros, é uma migalha, meu caro amigo, então o seu salário deve ser um salário enorme, para além do salário de deputado. Senhor Deputado João Dias, o Partido Socialista é sempre acusado de políticas de direita. Nós os dois já fizemos aqui uma política de esquerda.
aprovada maioritariamente pela esquerda. E foi consequente. Portanto, essa acusação de que o Partido Socialista só faz... Essa acusação de que o Partido Socialista só faz acordos com a direita é, no seu caso, e relativamente a mim, um erro. E, portanto, não deve ser aqui identificado. Mas quando o Sr. Deputado fala em regionalização, aquilo que eu lhe quero dizer é que a regionalização não saiu do programa do Partido Socialista. Aquilo que nós queremos é fazer um processo que seja agregado ao território e que tenha o mais amplo apoio possível dos portugueses. Fazer um processo que seria um processo, neste momento, artificial e ainda não sustentado, seria incorreto. E nós devemos olhar para a especificidade, como disse. Sr. Deputado, queira concluir, por favor. Olhar para a especificidade, como disse, dos territórios e encontrarmos soluções de acordo com os territórios. O Sr. Deputado José Maria Cardoso já trazia o papel e, portanto, esqueceu-se do que eu disse sobre as cidades médias e também sobre os serviços ambientais. É muito fácil. Eu aconselharia o Sr. Deputado a não trazer papel, porque lhe reconheço capacidade para falar de improviso e poder dizer coisas muito mais importantes e que se possam ter tomadas em nota do que aquilo que lhe pediram para dizer. Por último, à Sra. Deputada Mariana Silva. Encerramento de serviços públicos. Apoio às empresas. Sr. Deputada, então o Partido Socialista... Já lá vou. Então o Partido Socialista, que recuperou uma medida antiga de beneficiação fiscal para as empresas do interior, o governo que vocês apoiaram e o orçamento que vocês apoiaram, isso foi esquecido pelo PEV. Mas então o PEV esquece assim das coisas boas que também ajuda a fazer para o país. Eu gostaria que o PEV não se esquecesse das coisas boas que ajuda a fazer para o país. O senhor estava a ter concluído, já cedeu largamente o E seu para tempo. terminar, Sr. Presidente, porque é muito importante esta resposta, Sra. Deputada, estão neste momento a acontecer novos concursos para as concessões de transportes públicos e os transportes públicos terão uma perspectiva local, regional, de integração, que garantem as questões levantadas. Muito obrigado.